no capítulo 5 de São Mateus. Os capítulos 5, 6 e 7 de São Mateus são toda uma catequese, quase um retiro, quase uma escada para o infinito, porque vai mostrando uma depois de outra, um depois do outro, os caminhos, as vias para a felicidade e a santidade. E Jesus, depois das bem-aventuranças, um pouquinho adiante, na continuidade do Sermão da Montanha, diz assim: se a vossa justiça não for maior do que a dos fariseus e doutores da lei, vocês não são de Deus. Qual era a justiça dos doutores da lei? A santidade, a perfeição deles. Eu não me misturo com os pecadores. Eu te louvo, Senhor, porque não sou pecador igual todos esses outros aí. Eu jejuo não sei quantas vezes por semana, eu pago o meu dízimo, eu faço o retiro. E se achavam justos, justificados diante de Deus. Jesus aponta um outro caminho e ele começa com este: felizes, bem-aventurados, santos, são aqueles que têm um coração de pobre, um espírito de pobre, porque o reino de Deus é deles. Porque a felicidade e a vida cheia de sentido pertence a quem é assim. Eu sugiro e recomendo, para quem quiser aprofundar isso, uma magnífica reflexão que o Papa Francisco nos brindou, que é exatamente sobre a santidade que nós buscamos, Gaudete et Exsultate, em que ele retoma as bem-aventuranças como o caminho da santidade. Ser santo é ser bem-aventurado, é seguir esse caminho. Não é muita outra coisa, até o Papa diz, por isso a santidade às vezes está aí na porta da casa. Nós conhecemos tantos santos e santas que são felizes mesmo no aperto, que são generosos mesmo na incompreensão, que se levantam toda vez que caem. Repito, e a primeira bem-aventurança é aquela que diz: bem-aventurados, felizes, aqueles que têm um espírito de pobre. E eu não vou ler o texto que está aí, mas só quero trazer uma catequese do Papa Francisco sobre isso. Uma catequese que ele fez no dia 5 de fevereiro de 2020, sobre a bem-aventurança do espírito de pobre. Podem ficar tranquilos que não é longa, tá? Ele diz assim: Jesus começa a proclamar o seu caminho para a felicidade. Sim, porque Jesus não é avesso à felicidade. Ao contrário, ele nos propõe um caminho de felicidade verdadeira, plena, que nada poderá nos roubar. Jesus começa com um anúncio surpreendente: felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino do céu. Como pode um pobre no espírito ser feliz? O que se entende por pobres aqui? Se Mateus falasse, se o evangelista falasse apenas essa palavra, felizes os pobres, então o significado seria apenas econômico e social. Feliz quem tem um salário pequeno, feliz quem tem uma aposentadoria de nada, seria um contrassenso. Mas o Evangelho de Mateus, diversamente de Lucas, fala de pobres no espírito, ou pobres de espírito, ou espírito de pobre. O que significa isso? Pergunta o Papa e responde. Na Bíblia, espírito é o sopro de vida que Deus comunicou a Adão. Deus soprou o espírito no nosso Pai. Espírito é a nossa dimensão mais íntima, mais profunda, mais espiritual. É aquela dimensão que nos faz verdadeiramente humanos, seres vivos,
amantes, humanizadores. Então, pobres no espírito, diz o Papa, são as pessoas que não se sentem pobres, mendigas, lá no fundo do seu ser, que se sentem plenas, amadas por Deus, como aquele filho mais novo na parábola. Lá naquela miséria, ele descobre que ele continua sendo amado. Pobres no espírito, portanto, são essas pessoas que, independentemente da saúde e dos bens e do sucesso que têm ou não têm, são livres, são generosas. Quantas vezes nos dizem o contrário, querem nos ensinar o contrário? Ensina-nos que a gente, para ser feliz, tem que ser alguém importante, ter um império econômico, ter uma fama, aparecer todas as semanas nas colunas sociais, estar com as pessoas mais importantes e que ninguém pode estar junto, ir para lugares que os outros não podem ir. Nos ensinam isso. Se eu não aceito que lá no fundo do meu ser eu sou uma pessoa necessitada, como aquele jovem, como aquele filho mais novo, e se eu não abraço essa minha necessidade como sendo parte do meu ser, dificilmente eu conseguirei a serenidade e a felicidade. Diz o Papa, todos sabemos que por mais que nos esforcemos, permanecemos sempre incompletos e sempre frágeis. Nós somos como as flores do campo, como diz Jesus. Hoje nós estamos bonitos, floridos, verdes. Amanhã podemos estar secos e murchos. Nossa vida é vulnerável. A gente não é dono da vida. A gente estava achando que era dono do mundo e de repente vem um Covid que nos coloca de mãos amarradas. E de repente vem uma enchente que nos tira tudo aquilo que nós tínhamos. Todos nós somos muito frágeis por dentro. Apenas nós precisamos descobrir onde. Se a minha fragilidade é afetiva, se a minha fragilidade é de saúde, se a minha fragilidade é da previdência, é econômica. Se nós negamos os nossos limites, não há como ser feliz. Pessoas orgulhosas não pedem ajuda, porque se consideram autossuficientes. E quantas delas precisam de ajuda, mas o orgulho impede que peçam ajuda. Diz o Papa ainda, mas há uma coisa que deve ser sublinhada. Não precisamos nos transformar para tornarmos-nos pobres em espírito. Não precisamos de mudança alguma, porque nós já somos pobres, basta reconhecer isso. Basta reconhecer que aqueles bens que estão à nossa disposição não nos pertencem, nos são dados, como o pai da parábola do filho pródigo demonstra, nos são dados para socorrer os outros, para fazer o bem aos outros. Nós somos pobres, nós precisamos de tudo, nós não temos tudo. Essa é a condição humana que compartilhamos. Por isso o reino de Deus, diz Jesus, é dos pobres em espírito. Há pessoas que possuem empresas se derramando pelo mundo, que possuem bens e conforto, mas são reinos e posses que acabam de repente. O nosso poder, mesmo os grandes impérios, passam e desaparecem. As riquezas desaparecem, o dinheiro vai embora. Nossos avós nos ensinavam que a mortalha não tem bolsos,
que o caixão não tem gaveta. A gente nunca viu atrás do cortejo de um defunto uma carreta levando os bens para o cemitério. Tudo isso fica aqui. É realmente feliz quem sabe amar o verdadeiro bem mais do que a si mesmo. Amar o irmão, a irmã, fazer tudo para que ele viva e viva bem. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que não fazem da vida uma lamentação sem fim, aqueles que não sacrificam a convivência com os amigos, com a família, com a comunidade, para ter mais, para ser mais famoso. Felizes aqueles que, reconhecendo a sua pobreza, dedicam tempo para fazer um retiro, para reorganizar a sua vida. Essa é a felicidade que ninguém rouba, que ninguém tira. Mais adiante, Jesus vai dizer: felizes os misericordiosos, que são como o Pai nessa parábola.